Se você não está guardando os mandamentos, se você não está fazendo o que ele manda, é muito simples, querido. Você não ama o Senhor. Você pode ter um sentimento por ele. Não, eu tenho um sentimento por Deus, por Jesus. Você não ama, Senhor. Amor não é sentimento. Amor é outra coisa. Eu admiro muito Jesus. Eu também admiro muito William Wallace. E se for considerar sentimentos de admiração, você fez exatamente o que o mundo fez com Jesus. Botou ele em pé de igualdade com outros homens. Mas amor, amados, é mais. Amor implica em você perder a sua vida. A definição de Deus sobre amor é perder a própria vida, perder algo muito precioso. Como é que eu sei disso? João 3,16. O que diz lá? Então o que é amor para Deus? Então ele está falando assim, ó, você ama o Senhor. Então você guarda os seus mandamentos e você obedece o que ele manda. Tem dúvida nisso? Então não estou acusando ninguém, só estou dando um diagnóstico. Você olha para a sua vida. Eu estou guardando a palavra? Eu estou obedecendo o que ele manda? Não. Você não ama o Senhor, amados. Se isso está acontecendo com você, você não está amando o Senhor. É muito simples. É só se arrepender, voltar para a porta e começar de novo. Qual é a crise com isso? Beleza? Estamos claros? Vamos ser práticos para a gente não perder tempo. Falar que ama o Senhor e não obedecer a Ele, você é um mentiroso. E mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Então para de falar mentira. Reconhece, amados, eu não amo o Senhor, mas eu quero amar. É por isso que vira e mexe a gente está falando de 2 reinos, a porta, 2 caminhos. Tá bom? Tá claro isso? A Débora está falando que isso dá chance do Senhor mexer nas coisas. Se você vê alguém que não pratica tais coisas, você está enganando ele. Ah, é verdade. Uma coisa importante. Se você vê um cara que não pratica essas coisas e você fica chamando ele de irmão, tratando como se fosse irmão, você está enganando ele. Ou ela. Agora o que eu vou falar com vocês é o que eu faço, tá? Não é revelação nem palavra de Deus, não. Eu faço assim. Tem uma situação com o Enoí lá, eu estou vendo o Enoí na prática de pecado, falando, Enoí, olha só, cara, sua vida está fora do reino de Deus. Eu não fico repetindo isso para ele não, entendeu, querido? Mas a partir daquele dia, eu disse para ele, ele não é irmão, se ele morrer, ele vai para o inferno. A única coisa que pode mudar esse quadro é se ele se arrepender. Acabou. Eu não vou desprezar, não vou evitar ele na minha casa. Mas ele já foi posicionado, já foi clarificado para ele a posição dele. Amém ou não? Alguns dos que estão aqui já ouviram da minha boca ou da boca de outros. Queridão, você não ama o Senhor. Você não tem uma vida de discípulo. O que isso quer dizer? Que você precisa voltar lá na porta e passar, querido. Porque o que você está vivendo é uma porta larga. Tá claro isso? Se você não ama, se você não está amando o Senhor, se você não guarda os seus mandamentos, se você não zela pelo cumprimento deles, se você não ama as pessoas, se você não obedece, você está numa porta larga. Por que nós estamos falando isso? Para você sair daquela desgraça, daquela porta larga e vir para a porta estreita. Só isso. Quando a gente fala assim, ó, você não ama o Senhor, você não é discípulo, você não está tendo uma vida de discípulo, não é para você ir embora, é para você voltar lá na porta e passar pela porta e agora ter uma vida de discípulo. Amém ou não? Tá claro isso? Só que nós confundimos as coisas. A gente fala para a pessoa assim, não, você não é discípulo, aí eu simplesmente desprezo ela. Isso não é bíblico, isso é desobediência ao mandamento de Jesus. Amém ou não? O que é o pecado? É a transgressão da lei. O pecado pode ser falta de relacionamento, o pecado pode ser adultério, o pecado pode ser uma neneca, uma mentirinha. Disso aí, no final ele fala, e depois disso tudo ele não te ouvir, você considera ele ímpio ou publicano. Isso. Só que aí você vê como que Jesus tratava o ímpio e o publicano. É com eles que ele estava. Nota isso que o Léo falou. Jesus falou assim, ó, você vê o seu irmão pecar, você vai até ele. Repreende só você e ele.
Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, você pega uma ou duas testemunhas. O que são testemunhas? Entendeu? Você pega uma ou duas testemunhas, chama junto e vai até ele. Se ele não ouvir vocês, aí você leva ele diante da igreja. E se ele não ouvir a igreja, você manda ele embora e quando ele estiver na rua, você vai para o outro lado. É isso? Não. Você considera ele, ó, não é irmão, cara. Não está ouvindo ninguém. O que Jesus fazia com quem não era irmão? Não, Jesus andava o tempo todo com eles. Nós íamos ter uma crise, olha aqui, olha bem como eu vou falar. A gente ia ter uma crise homérica com Jesus. Porque primeiro ele não ia fazer parte da nossa igreja. Vocês acham que Jesus ia estar aqui sentado me ouvindo? Fala sério. Vocês acham realmente que ele estaria aqui sentado, perdendo tempo, relembrando esse trem? Onde Jesus estaria agora? Sabe aquele boteco baixo astral? Que os caras estão bêbados, tem um monte de mulher com a banha lá de fora, dançando lá, assim? É lá que Jesus estaria. Um bêbado ainda falando assim, quanta gente bonita. É lá que Jesus estaria, amados. O que nós estamos fazendo aqui, queridos? Jesus vivia no meio desse povo. Então, imagine quando Jesus podia clarificar para o cara que ele não era um irmão, aí que Jesus agarrava nele mesmo. Parece que a nossa estratégia é diferente, né? E sabe o que isso faz? Isso faz um monte de gente que não é irmão se enganar que é irmão porque está com medo de ser abandonado. Mas quando as pessoas tiverem a segurança de que nós não vamos abandonar elas, elas vão poder falar assim, ó, Eric, aqui, ó, de verdade, na moral, eu não sou irmão, não. Eu estava me enganando esse tempo todo. Então, olha só, eu queria assumir um compromisso pessoal com vocês. Qualquer um de vocês que chegar à conclusão, nesse fim de semana, que não é irmão, nós não vamos abandonar vocês. Nós vamos amar vocês. Qualquer um. Qualquer um. Você quer confessar alguma coisa aqui? Isso foi uma prévia para a gente falar sobre o funcionamento da igreja. Abre em 1 Coríntios 14, onde é que está minha Bíblia? Está aqui. Vamos falar um pouquinho... Bom, brincadeiras à parte, vamos falar sobre o funcionamento da igreja? O que o Senhor pensa? O que a palavra de Deus nos instrui sobre o funcionamento da igreja? Vamos lá. Alguém, por favor, podia descrever para mim o que aconteceu no Jardim do Éden? Para que Deus criou o homem? Não, Deus não ficou morrido não, filho. Deus ressuscitou. Vamos lá, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Deus criou o homem. Para que Deus criou o homem? Porque Deus queria que o homem, quando ele chegasse, se prostrasse diante dele e ficasse adorando extravagantemente. Era isso que Deus queria? Hã? Hã? Ah, o meu divino, né? Vocês lembraram do Paulo Júnior. O que Deus queria quando Deus criou o homem, queridos? Deus estava carente, sozinho. Aí ele precisava criar alguém para ele poder espizinhar depois. Não é não? O que Deus queria? Relacionamento, amizade. Alguém tem dúvida disso? Deus é um Deus relacional. A natureza de Deus é relacional. E os teólogos vão dizer que isso é uma heresia, mas até o momento que Deus criou o homem, ele era autossuficiente. Ele não dependia de ninguém para fazer o que ele queria. Aí ele cria o homem do pó da terra e fala assim, agora eu vou ter uma família com ele. Pronto, a partir daquele momento, ele dependia de alguém para o propósito dele acontecer. E a gente acha que a humilhação começou quando ele se fez homem, né? A humilhação começou quando ele decidiu criar o homem. Porque ele criou um ser igual a ele, que podia decidir. Nenhum outro ser podia decidir. O homem não, o homem podia decidir. E Deus, quando criou o homem, ele tinha um propósito, de ter uma família. Agora ele dependia da vontade do homem para alcançar o projeto dele. Deus abriu mão de sua autossuficiência em prol de uma relação. Deus abriu mão da sua autossuficiência em prol de uma relação. Aí nós ensinamos para os discípulos assim, você não pode ser independente, independência é pecado. Isso é mentira? Hein? Não, isso é verdade. Mas isso às vezes soa no ouvido do discípulo assim, se eu não obedecer eu sou independente. Mas não é isso. A natureza do nosso Pai foi, eu abro mão da minha autossuficiência, da minha autonomia em prol de uma relação. Então Deus é um Deus relacional. Tudo, pode anotar isso aí no seu caderninho se tiver, tudo que
prejudique uma relação na sua vida é pecado e te conduz ao inferno. Tudo. Não, inferno. Tudo o que atrapalha uma relação real, profunda em sua vida, quebra o princípio de Deus e te conduz ao inferno. Então a gente tem mania de entender que pecado é tudo que é errado. Pecado é tudo que é errado. E santidade é fazer tudo certo. Essa é uma outra mentira que o diabo colocou na nossa mente. O pecado é errar o alvo. O alvo é tudo aquilo que destrói a relação. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos pensar em alguns pecados aqui. Alguém pode falar um pecado? Qualquer um, assim. Orgulho. Por que orgulho é pecado? Porque eu me acho melhor, eu quero ser melhor do que você. Nesse momento eu destruí a nossa relação. Maledicência. Por que maledicência é pecado? Porque eu estou falando mal de alguém. Nesse momento, eu estou suspeitando dela. Eu vou conseguir me relacionar, ser amigo dessa pessoa? Bom, maledicência é eu falar com outros acerca de alguém. Não, Érico, mas o que eu falei é verdade, aconteceu mesmo, não interessa. Foi só um comentário, eu falei para o outro orar. Não interessa, queridos, tudo é maledicência. Maledicência é falar mal. Então, se o Laerte fez alguma coisa errada e eu fico contando para os outros, o nome disso é maledicência. A prática disso, queridos, o destino é o inferno, com o diabo e os seus anjos. Maledicência é pecado e leva pessoas para o inferno. O inferno existe, é real. Os desobedientes vão para lá. Outro pecado. Mentira. Por que a mentira é ruim? Você consegue ter um relacionamento legal, saudável com quem você mente para ele? Por isso que é ruim. Não matarás. Por que eu não posso matar? Matar é tão bom. Os meninos brincam de matar desde que são pequenininhos. Sabe por que eu não posso matar? Como é que eu vou ser amigo do cara que eu matei, gente? Procrastinação é pecado? É. Por que é pecado? Porque eu estou empurrando as coisas com a minha barriga e estou prejudicando pessoas. Tem pessoas que dependem de eu fazer algumas coisas para elas irem bem, estar leves. As esposas são as pessoas mais prejudicadas nessa terra por causa da procrastinação dos maridos. Então o marido pensa assim, eu não vou me estressar, eu vou resolver isso depois. E para ela o mundo está desordenado, porque não resolveu aquele trem. E o marido, essa mulher é estressada demais. Sabe o que é isso, amado? Pecado. Por quê? Eu estou prejudicando a minha relação com a minha esposa por causa da minha vontade de não fazer na hora. Ó, aqui na frente tem sombra. Se vocês quiserem vir para cá, ficar pertinho de mim, eu vou me sentir mais aconchegado, tem sombra. Tá claro isso, amados? Todo pecado, não adulterarás. Por que não pode adulterar? Como você vai ser amigo do cara que você está pegando a mulher dele? Ou vice-versa. Como é que você vai ser amiga de verdade de uma mulher que você está de olho no marido dela? Como? Percebe? Todo mandamento de Deus visa relacionamentos. A grande riqueza que o Senhor instituiu são pessoas. E tudo que quebra o relacionamento é pecado. A transgressão da lei é o pecado. A lei de Deus é a relação, amor. Eu perco muita coisa em prol da relação. Então, o Anosô pode não atender às minhas expectativas, mas eu decidi que ele é meu amigo. Nada muda isso. E eu falo com ele sem nenhuma gota de orgulho ou soberba. Bicho, eu sou o seu melhor amigo. Rapaz! Hã? Não, na verdade, ele vai precisar me maltratar para ele ter certeza de que eu sou o melhor amigo. E, aliás, ele vai precisar me trair para ele ter a certeza de que eu sou o melhor amigo dele. A gente fica falando esse negócio de ser igual a Jesus, né? Quantos aqui sonham em ser traídos? Com Jesus e Pedro aconteceu. Uai, vocês perderam a convicção? Deixa eu contar um negócio para você. Ser como Jesus passa por receber traição. Aí eu vou parafrasear o Paulo Júnior. Aqui. Se você vai trair alguém, trai a mim. Eu sou seu amigo. Eu não vou machucar você. Agora, se você trair o ímpio, ele vai matar você. Então trai a mim. Vai aprontar, velho? Apronta comigo.
eu vou te perdoar. Você já está perdoado antes de errar. Amém ou não? Então tudo que fere a relação... Você trair a pessoa que está disposta a ser traída. É difícil, né? O cara sem graça, né? Acabou o elemento surpresa. Uma boa pique.